Então agora nós mostrei os principais gráficos, tá? Junto com a utilização da mesa, vocês têm material de sobra para fazer trabalhos incríveis. Mas eu vou explicar como é que vocês vão usar a mesa para conseguir identificar qual é o primeiro gráfico, né? Qual é o tempo em que vai ficar. Eu vou falar para vocês como é que eu faço, tá? E como é que eu aconselho que vocês façam também. Eu acho que é a forma mais precisa de nós trabalharmos. Então eu vou dar um exemplo prático. Olha, eu quero vender um carro, né? Quero vender meu carro, ok? Então eu vou colocar lá na mesa a venda do carro, coloco lá o modelo, a placa, o ano, tudo direitinho, todos os dados do carro. Coloco o testemunho aqui, tá? E aí eu venho para cá, para essa tabela, para identificar o que eu preciso fazer, né? Eu quero pôr nos gráficos, então eu vou perguntar aqui, com o auxílio do pêndulo, normalmente, eu vou perguntar, é necessário, posso colocar nos gráficos? Ele me indicando que sim, ok. Então eu vou identificar qual é o primeiro gráfico. Então eu vou perguntar, né? Um exemplo. Eu devo colocar no gráfico, no desimpregnador, que é o gráfico de limpeza? E ele vai dar aqui sim. Vamos imaginar que você pergunte, eu devo também colocá-lo no decágono? E ele diz que sim. Eu também devo colocá-lo no turbilhão? E ele diz que sim. Então vamos imaginar que ele dá as três opções. Então agora você precisa identificar dessas três que ele indica que você deve colocar, qual você deve colocar primeiro, né? O primeiro que eu devo colocar é o turbilhão? Aí ele indica que não. Aí, então você vai perguntar, o primeiro que eu devo colocar é o desimpregnador, que é o de limpeza? E ele indica que sim. Então você já sabe que o primeiro que você vai colocar, esse mesmo testemunho que você colocou aqui, é o de limpeza, né? O desimpregnador. Então você já separa. Agora você precisa identificar qual é o segundo. Então você vai lá e pergunta. O segundo gráfico depois, né, daquele primeiro que você já identificou, que eu devo colocar é o turbilhão? E ele diz que não. O segundo que eu devo colocar é o decágono, né, o perfeito? E ele diz que sim. Ok, então você já entendeu que o segundo é o decágono. Então, nesse caso, o terceiro é o turbilhão. Definindo os gráficos e definindo a sequência dos gráficos, agora você precisa identificar por quanto tempo você tem que deixar, né? Então você pega o turbilhão, que é o primeiro que foi indicado, aqui nesse caso o turbilhão, que é o de limpeza, e você vai colocar lá e vai perguntar, eu devo deixar por horas? Não. Eu devo deixar por dias? Sim. Tá. Por quantos dias? E aí você se utiliza da tabela numérica que tem aqui, né? Ou então, você também pode perguntar, devo deixar por um dia? Por 2 dias? E aí você, como for mais fácil para você. Ou você se utiliza da tabela numérica, então vamos imaginar que ele coloque que você tem que, ele dê aqui. Então seriam 11 dias. Ou você pode perguntar por semanas. Quantas semanas? 2. Ok? Então você pode identificar se são horas, se são minutos, se são horas, se são dias e se são semanas. Identificando o primeiro, né? Então vamos imaginar que 11 dias de limpeza, no desimpregnador. Então o segundo, eu devo deixar por horas? Não. Por dias? Não. Por semanas? Sim. Quantas semanas? 3. Ok? Então você já sabe, você anota lá no papelzinho, senão você vai esquecer, tá? Deixa tudo anotadinho. E aí depois você coloca o último que ele indicou, o turbilhão. O turbilhão eu devo deixar por horas? Sim. Quantas horas? 20, por exemplo. Enfim, ou não. Pode ser dias, meses, semanas, ou até... né? De repente vem na sua cabeça, eu devo deixar até a venda, até vender o carro? Sim, ok? Então o último gráfico pode ser que aconteça dessa maneira. Então é dessa maneira, com o auxílio da mesa, que você vai definir qual é o gráfico que você vai colocar,
tá? Qual é a sequência de gráficos e por quanto tempo vai ficar em cada gráfico. E aí você vai começar a perceber que para cada coisa é diferente. Normalmente acontece do gráfico de limpeza vir primeiro. Tá? Você limpa, que é o desimpregnador, e aí depois os outros podem se ajustar. Às vezes é para agilizar primeiro e depois deixar na perfeição, como eu expliquei no caso de um curso que eu tenho aqui. Então primeiro eu fiz toda a agilização e esse gráfico, esse curso vai ficar pelos 12 módulos desse curso que eu ofereço. Eu estou lá durante esse um ano, eu estou trabalhando no pêndulo. E eu posso me utilizar disso para várias coisas, Então não significa que eu estou usando esse gráfico para uma coisa, que eu não posso também estar trabalhando em gráficos para uma outra coisa. Você não vai utilizar o mesmo gráfico. Então, por exemplo, coloquei para venda do carro no meu decágono, aí eu tiro e coloco para o pessoal pela minha turma. Não, aí você vai ter um gráfico para isso e um gráfico para aquilo. Mas quando acabar aquilo, você pode se utilizar do mesmo material, do mesmo gráfico, do mesmo papel. Deu para entender? Que você não vai tirar o tempo que fica 3 semanas, fica lá, em cima daquele gráfico, você não tira. Tá? Aí depois que acabar, faz já um mês, tá todo o tempo, acabou, você joga o seu testemunho fora, rasga, joga fora e aquele gráfico pode ser utilizado para outra coisa. Não tem problema, não precisa jogar o gráfico fora, mas é dessa maneira. Então você vai sempre se utilizar, então a mesa vai te indicar qual a prioridade, qual o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, e aí você vai sentindo. Nossa, às vezes você fala, nossa, mas parece que eu tenho que colocar, no final eu tenho que recolocar um gráfico. Pergunta na mesa, confirma na mesa, às vezes aquela sua intuição, ela nunca foi assim, mas nossa, tá uma coisa esquisita, parece que eu tenho que colocar. Pergunta, confirma na mesa, Esse é um equipamento, um material que faz você conseguir se conectar com você, com o universo, com a sua mente superior. Então confirma, se utilizem desse material para tudo. Tá? E nesses trabalhos de radiestesia, com esses equipamentos que foram passados, a mesa, com tudo que ela oferece, esses principais gráficos e a régua, o biômetro de Bovis e os equipamentos como o pêndulo, como o dual hold, enfim, vocês têm material para fazer tudo. O que vocês precisam, se vocês quiserem se aprofundar mais, seriam novos estudos, ter a convicção, os treinos e a convicção de que o que você está fazendo acontece. E como é que você vai ter essa convicção? Fazendo e comprovando. Então, quando você fizer alguma coisa e você depois tiver a comprovação física, então uma pessoa que estava ruim melhorou depois que você harmonizou, Uma pessoa que estava com dificuldade de vender alguma coisa, depois que você colocou nos seus, trabalhou na harmonização de tudo aquilo, colocou nos seus gráficos, a coisa desenrolou, Então, a principal ferramenta que você tem para você ficar bom nisso é você ter a convicção. E como é que você vai ter a convicção? Testando, comprovando, Então, testem, comprovem, façam muitas vezes, entrem em campo, como eu sempre falo, Se você estiver sempre trabalhando no ajusta, harmoniza e equilibra, nada pode ser prejudicial, você só vai estar ajudando o mundo e as pessoas a entrar no caminho aí da harmonização, tá bom?